Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Faz um tempo que eu não trabalho com esse tipo de exibição, né? Eu trabalho mais agora só dialogando com os alunos, estou com a mesma dificuldade da Camila, né, nesse sentido, mas eu tentei fazer alguma coisa que a gente pudesse discutir um pouco. E a ideia é discutir hoje, né, a produção do espaço a partir da tríade lefebvriana concebido, percebido e vivido, né? Então, estou dando continuidade, inclusive, à temática que a Camila estava trabalhando anteriormente. Frente a um mundo em que o processo de reprodução do capital parece avassalador, né, e do qual o espaço é um dos elementos de sua reprodução, principalmente nos momentos de crise, isso já vem a partir de Lefebvre, trabalhado por Harvey, depois vai trabalhar por Smith, né? Nesse momento de crise de reprodução do capital, é fundamental entender o processo de produção do espaço. E nessa direção de tentativa de compreensão desse processo é que a gente vai tentar entender a partir dessa tríade, né? Concebido, percebido e vivido. E eu tento sempre, quando eu estou trabalhando, principalmente na sala de aula, com os alunos, trazer um pouco da realidade para a gente poder entender do que a gente está falando, né? E eu resolvi trazer algo que eu fiz nessas férias. Eu fui para uma cidadezinha chamada Capitólio. Ela tem 8.500 pessoas, mais ou menos, é uma cidade pequena. A renda média da população de uma parcela da população é de 1,7 salários mínimos, né? E em 2010, 28% dessa população recebia menos de meio salário mínimo. Então, qual é dar um perfil de como é esse lugar, né? E essa foto que aparece aí, né, é a foto da expansão da cidade, de um loteamento, de um dos loteamentos que está chegando nesse lugar. É uma cidade pequena, então, teoricamente, com poucos, não tem tantos habitantes assim, e me surpreendeu, enquanto geógrafa, ver não só essa foto é do passado, esse loteamento, inclusive, já está todo montado, ou seja, montado no seguinte sentido. Já está asfaltado, água, luz, não tem nenhuma casa, só tem os terrenos vazios. Não dá para perceber por aqui, mas é uma ribanceira, então é um local de grande diversidade, e não é um único. E me chamou muita atenção assim, que é uma cidade aparentemente tão pequena, tem tantos loteamentos, se não tem nem pessoas para isso, porque basicamente a cidade vive do turismo. Então você imagina que talvez se vender, vai ser para a segunda residência. Então eu tenho um processo que aparece nessa cidadezinha, pequenininha, que é um processo que deriva de algo muito maior que na metrópole já está consolidado. Porque ele fala que não tem a ver com o tamanho de cidade. Os processos, eles se generalizam. Claro que tem as suas particularidades, mas eles vão chegando e colocando com as suas particularidades em todos os espaços. Então, se aqui na metrópole o espaço como mercadoria é um dado, todo mundo reconhece, aqui não é diferente, apesar de ser num local distante, muito próximo do campo. Então você vai ter o mesmo processo de uma outra maneira. A gente sempre fala, eu vou chamar a atenção que toda a minha fala vai estar pautada, principalmente no livro da produção do espaço do Lefebvre, né? Tem as suas outras obras também, mas aonde? Eu vou tentar mostrar como essas dimensões articuladas, elas podem potencializar o entendimento de um processo dentro do capitalismo e apontar aí sim perspectivas para projetos de superação disso. Né? E eu vou falar basicamente, diferente da Camila, vou por parte do urbano, né? Tentando mostrar que há uma tentativa de... Tendencialmente, o urbano está em todo lugar. É isso que eu quero colocar, não é que não existe o campo, mas que a vida urbana está em todo lugar. E eu sempre recorro, de novo, a situações que são metropolitanas, mas para mostrar como é que a partir da metrópole eu difundo isso, né? E como é que quem vive em São Paulo ou numa grande metrópole, quando chega a época de um feriado prolongado, tem a famosa fuga da cidade. As pessoas, oba, né, feriado, vou viajar.
E nessa fuga da cidade, teoricamente você vai para o não cidade, ou seja, vai para o campo, vai para a praia, teoricamente vai para um lugar onde a ideia da cidade não é o presente. E lembrando disso, eu lembro de um colega meu, que há algum tempo atrás resolveu ir para um resort no campo, né? Ia ter... Depois alguém me explica que o negócio está diferente. Ele foi para o campo e ele voltou super cansado. Ele falou assim, nossa, eu estou esgotado. Eu falei, mas você foi para descansar? Ah, fui, mas eu tinha pago um pacote. Então tinha horário para tudo. Tinha horário para o café da manhã, tinha horário para ir para o ginástico, horário para o ping-pong, horário de andar de cavalo. Eu falei, mas por que você não deixou de fazer as coisas e simplesmente descansou, pegou um livro, leu? Não, eu paguei por isso. Eu quero chegar na ideia de que ele pagou. A ponto de que num lugar não tinha comida à la carte. Só tinha comida self-service, porque tinha que ser rápido. Ninguém podia perder tempo. Então eu estava num lugar que não era a metrópole, mas a ideia da vida urbana metropolitana já estava inserida ali. E estava transformando aos poucos as relações também com as pessoas no lugar. Não era de uma única vez, mas estava sendo transformado. Por isso que eu chamei a atenção para essa ideia dessa cidade de Capitólio, onde a terra está sendo, o solo urbano está sendo vendido aos pedaços. E vendido para, não é para a população de baixa renda. Os valores aqui são de 50 a 100 mil reais um lote de 100 metros quadrados, num lugar onde as pessoas ganham menos salário mínimo. Então, a ideia de como é que essa cidade de mercadoria se reproduz nessa lógica e como é que isso vai se dar. Então, é nesse sentido dessa crise, né, aonde a crise capitalista coloca o espaço como uma das suas possibilidades de saída, que eu vou tentar trabalhar um pouco. Mas o que se entende por produção de espaço? Né? Essa é uma questão. Porque aqui, a imagem passada que eu coloquei, você vai citar, está sendo produzido o espaço, que é a ideia da materialidade, das edificações. Mas eu falo, a produção de espaço é muito mais do que isso. É criar também um modo de vida, é criar cultura, é criar sociabilidade. Só que então, eu crio isso a partir desse ramo, né, de relações que se estabelece no lugar entre as pessoas, o poder político, o poder religioso, muitas vezes. Na cidadezinha que eu comentei, era impressionante, com todo mundo que você conversava, eles eram vereadores. Eu falei assim, nossa, deve ser vereador há muito tempo, né? Porque assim, o vereador, ele era o dono do local que fazia passeio turístico. Ele era o dono da imobiliária. Ele também era o vereador. Ou seja, eu falava de um, mas todo mundo era dono de alguma coisa e estava imbricado a ideia da política com quem é o detentor, por exemplo, das terras e dos meios de produção nessa localidade. Então, quando eu falo da produção de espaço, é no sentido amplo da palavra, como o Lefebvre coloca. É criar vida também. Não é só pensar na materialidade, mas na cultura, na questão política, da sensibilidade das pessoas. As transformações dessa produção implicam sempre em rupturas e permanências. Quando a gente fala que as coisas mudam, eu falo mudam, mas mudam, mantendo algumas coisas até o momento que realmente elas vão ser não mais utilizadas, e outras que são com rupturas e com transformações abruptas. E são derivadas de processos socioespaciais. Então eu estou falando de processo, eu não estou falando de questões pontuais. E quando a gente fala de um novo modo de produção, a gente tem que sempre lembrar que ele se aporta sobre um espaço pré-existente, ou seja, ele não faz sobre o nada. E há uma transformação desse espaço pré-existente. Então, só que algumas modificações elas são lentas e outras elas são abruptas. Então eu quero chegar um pouco nessa ideia. O Danilo, na sua fala de quinta-feira, agora lembro da Camila, de quem ele está falando, né? Ele utilizou a passagem do Marshall Bergman para falar do Fausto, de Goethe. E eu vou me apropriar de uma outra passagem, né? Não é a mesma passagem. No Fausto de Goethe, né, de acordo com o Marshall Bergman, tá? Eu vou ser bem honesta, eu tentei ler o Fausto de Goethe. Eu tentei. Mas chegou numa parte que eu não conseguia mais. Aí eu realmente... Vou falar, eu até depois chegava a olhar os trechos que ele falou, mas eu não consegui, não era uma linguagem que eu fui habituada
a utilizar. Então, o que eu estou falando do Fausto tem a ver com o que o Bergman fala do Fausto. Tá? Mas a parte que eu vou chamar a atenção é a parte onde o Bergman trabalha como o Goethe trabalha com o Fausto fomentador. Né? Segundo o Bergman, teve três grandes passagens, que é o Fausto, o amador, né, no primeiro momento, né? Esse do fomentador é quando ele já é rico, ele já amou, e ele está entediado, né? Ele não sabe o que fazer. E ele olha, está sentado junto com o Mefisto, né, o filho do diabo, né, vamos colocar em outras palavras, numa montanha, olhando a paisagem, e ele tem um clique, ele diz assim, eu vou transformar esse espaço, eu vou torná-lo produtivo. E ele resolve que vai fazer um porto, um estaleiro, assim, uma grande obra, para que embarcações possam chegar e fazer trocas de mercadorias. Mas eu estou falando de uma passagem, né, do ponto de vista histórico, que é a passagem do sistema feudal para o capitalismo. Como é que ele vai conseguir fazer isso, né, naquele momento? Então, eu trouxe uma passagem que tenta, aí é o Bergman falando, né, que ele coloca o seguinte. Então, a ideia é essa, o projeto é esse, construir um grande estaleiro, um porto para chegar de grandes embarcações, comércio, essa ideia, né? Então, à medida que Fausto... desculpa, um pouco isso. Para que Fausto possa fazer isso, ele precisa mobilizar uma série de elementos que não são só financeiros, no sentido de capitais. Ele precisa ter mão de obra. Então, quando a gente lê essa passagem do Bergman, a gente vê que ele faz ele recorre àquela ideia da constituição do Estado-nação, de como, principalmente em termos de acordos, né, você consegue, a partir do cercamento das terras, ter a mobilização das pessoas em busca de outras maneiras de viver, né, de sobreviver, então vai trabalhar em algum tipo de trabalho, né, e as pessoas vão trabalhar, então, no caso dessa grande obra, e vão morrer que nem moscas, né, nesse sentido. Né? Então ele coloca o seguinte, à medida que Fausto supervisiona seu trabalho, toda a região em seu redor se renova. E toda uma nova sociedade é criada à sua imagem. Apenas uma pequena porção de terra da costa permanece como antes. Essa é ocupada por Filermo e Bálstia, um velho e simpático casal que está aí há tempo sem conta. Eles têm um pequeno chalé sobre as dunas, numa capela, com um pequeno sino, um jardim repleto de tílias, e oferecem ajuda e hospitalidade a marinheiros, náufragos e sonhadores. Com o passar dos anos, tornam-se bem amados, como única fonte e alegria dessa terra desolada. Essa passagem que o Bergman coloca, pela página 45, ele mostra que está tudo se transformando, mas alguma coisa do passado ainda está presente. Embora essa coisa do passado não altere em absolutamente nada o projeto do Fausto. Não altere nada. Entretanto, por algum motivo, o Fausto se incomoda muito com a presença dessa outra forma de ver o mundo, que não é uma forma de transformação e de mercadoria. Isso o incomoda muito. Né? E aí a passagem seguinte, coloca-se, é uma passagem, no caso, é o próprio Goethe, né, escrevendo, eu fui pegar um pedacinho, né, que é: resistência e teimosia frustram o êxito mais glorioso, até um ponto em que, lamentavelmente, o homem começa a se cansar de ser justo. Eu queria chegar nessa ideia de ser justo. Né? É a ideia de que o Fausto ele chega para os velhos e propõe, né, ou que eles vão para outro lugar, que eles cederiam umas outras terras, ou que ele daria dinheiro para os velhos. E os velhos são velhos, já tem aquela vida, né? Eu falo bem idílica, né? Aquela casinha, aquela coisa. Eu falo assim, não, o que a gente vai fazer com o dinheiro? O que a gente vai mudar daqui? Não, a gente não vai mudar. Então, veja, o ato de dizer que não se envolve com dinheiro, que não quer fazer uma permuta de terras, né, no sentido de trocar, para o Fausto é inconcebível. Como é que alguém não pode pensar em dinheiro? Como é que alguém pode pensar em ficar daquela forma antiquada do passado? E aí a ideia de justiça, né? Ele se cansa de ser justo no sentido de tentar até fazer uma partilha. Já que eles não querem fazer a partilha, né? Essa lógica de justiça, né? A lógica de justiça é de uma transformação capitalista, de uma racionalidade produtiva,
que se impõe como lógica não só de produção econômica, mas também política e social. Aquela ideia de que todos têm que pensar da mesma forma. E aqui essa ideia de justiça é interessante porque, vou resumir um pouco o que vai acontecer, né, na história. Eles não querem dinheiro. Ele fala assim, bom, Mefisto, eu quero eles fora de lá. Ah, o Mefisto não tem dúvida. Pega uns capangas, vai lá, mata os velhinhos, põe fogo na casa, elas desaparecem, então não ficam nem vestígios. Não ficam nem vestígios do que lhe aconteceu. Não fica nada na memória. Então, a ideia do apagar. Aí eu pergunto, qual é a diferença disso para uma favela que pega fogo? Qual é a diferença disso quando eu digo que as pessoas estão em lugares que prejudicam o meio ambiente? Eu posso ter mudado de discurso, mas a ideia de justiça continua a mesma, que é essa ideia da justiça capitalista, que justifica a saída, a remoção, a morte, a violência das pessoas. Eu falo, é esse o quadro que a gente vai tentar trabalhar. Eu estou falando desse mundo capitalista. Então, essa produção do espaço moderno, ela tendencialmente, a partir do século XIX, no final do século XIX, depois de todo o século XX e XXI, segundo o EFEF, a produção do espaço, ela possui algumas características do ponto de vista capitalista. E vou retomar um pouquinho o que a Camila falou há pouco. Que é essa ideia da homogeneidade, da fragmentação e da hierarquização. Tá? E quando eu falo principalmente de homogeneidade, talvez seja a parte mais, eu acho, mais didática das pessoas entenderem esse processo. Ela falou um pouco disso, eu só queria retomar um pouco isso, né? Quando a gente fala dessa ideia de tendência homogênea, é verdade, é a tendência a uma homogênea nas formas, nas estruturas, de todos reconhecerem do mesmo modo. Entretanto, eu não estou falando da cidade como um todo, eu estou falando de uma parcela da cidade, de um espaço que também já é fragmentado. Eu peguei algumas imagens, porque eu gosto de ser mais, né? Todos reconhecem, eu acho que essa imagem. Vocês sabem de onde é? Da onde? São Paulo, né? Mas vejam, a gente conhece a particularidade, então a gente sabe o que está falando. Entretanto, se eu passar essa mesma imagem para uma pessoa que não seja brasileira e simplesmente perguntar o que é, ele pode falar qualquer lugar do mundo, porque ela se parece, né? Eu peguei depois uma outra, né? Talvez a gente conheça, não tenha ido lá, mas a gente conhece pela TV, etc., de Nova York. Mas a ideia é a mesma em termos, as formas são parecidas. Aí fui para Sydney. Veja, sempre tem um elemento de singularidade, né, que é repetido. Mas é sempre a ideia da verticalidade, do cimento, do vidro, do espelho, né, das grandes obras que aparecem. Essa daqui é de La Défense, Paris. Que ontem, quando eu estava vendo a imagem que a Isabel mostrou da cidade moderna de Le Corbusier de 22, eu até brinquei com a Fanny e falei assim, mas é La Défense? Vejam, essa é a maternidade hoje de uma parte. La Défense fica ao lado de Paris, não é exatamente Paris, já é um outro município, mas é a parte moderna que a gente poderia falar de Paris. Ela tem a mesma forma que tem, no caso, São Paulo, que tem New York, que tem Sydney, que tem Londres e qualquer outra cidade do mundo nesse sentido. Ainda que você tenha os centros históricos, você tem sempre uma outra parte que é aqui de São Paulo, no caso, é a Berrini. Então, é só para a gente poder pensar que as formas, essa ideia de tendência. Eu acho que a palavra que sempre vai ficar utiliza bastante. Tendência, a homogeneidade. Mas eu vou insistir, de um fragmento. Eu poderia colocar outros fragmentos. Eu poderia colocar esse outro fragmento. Que é o fragmento de quem não está dentro desse homogêneo, mas que também cria uma certa homogeneidade. Porque quando eu olho um conjunto habitacional como esse, no caso da Tiradentes, eu vejo o quê? Eu vejo, na forma, um conjunto onde todos, tendencialmente, vão morar do mesmo jeito, no mesmo cubículo, da mesma forma. É claro que eu estou exagerando muito, porque eu sei que as pessoas, é mais do que isso, as pessoas também criam em cima disso. Mas eu peguei, no caso, aqui a cidade de Tiradentes. Mas talvez não seja muito diferente do Bronx e Nova York. Eu estou querendo colocar o mesmo lugar em termos de homogeneidade, eu vou encontrar os fragmentos
tendencialmente também com as mesmas características e com as mesmas formas, né? Aqui eu peguei o Bronx, aqui eu peguei uma outra imagem do Bronx, né? Já em outra escala, para a gente poder entender melhor. Para entender como é que está essa articulação, esse que a gente fala de homogêneo, né? Fragmentado, e aí sim, o último, a ideia da hierarquizado. Hierarquizado dentro do capitalismo, no sentido não só não só pela função, que eu posso também hierarquizar nesse sentido, residenciais, né, comerciais, etc., não só pela função, mas uma hierarquia dentro dessa lógica. Então, aquelas imagens iniciais que eu coloquei de cidades, se eu falar na escala mundo, né, embora elas tenham a mesma forma, elas não têm a mesma hierarquia. Eu não posso falar que São Paulo é equivalente a Nova York. Ele tem a mesma função, mas ela não tem, na hierarquia, ela não tem a mesma hierarquia. E New York seria São Paulo, você vai colocando lá para baixo, né, isso você vai parar. É só para essa hierarquia. E dentro da cidade, a mesma coisa. A gente fala das centralidades que surgem. Eu tenho várias centralidades, mas eu coloco uma hierarquia também entre essas centralidades. Só para ir para frente. Gente, eu falo muito rápido, então se eu começar a falar rápido demais, vocês, por favor, me coloquem, né, tudo bem, né? As mudanças no mundo globalizado, né, impactam com a materialidade existente. Então, Lefebvre, em A Produção do Espaço, tem uma proposição inicial que é o seguinte: o espaço social é um produto social. Desculpa se a gente está repetindo e insistindo nessa tecla o tempo todo, né? Que contém as relações sociais e de reprodução, no caso, relações biofisiológicas entre sexos, idades, coorganização da família. Eu coloquei nessa ideia de reprodução, tanto o que seria o biológico, propriamente dito, nessa escala, como também na relação da força de trabalho. Ou seja, quando eu falo das classes, por exemplo, da classe operária. Então, como é que tem a reprodução também? Uma coisa é a reprodução biológica da vida, outra da própria classe, pensando inclusive no tipo de consumo que se vai ter, o que vai ser utilizado, né? E as relações de produção, divisão de trabalho, sua organização, funções sociais hierarquizadas. A ideia da produção, eu quero chamar essa ideia de produção e reprodução, elas são inseparáveis. Não dá para a gente pensar uma sem a outra. E aí, para poder chegar na tríade, né? A tríade, né, do concebido, percebido e vivido, né, eu queria começar por essa ideia de que, primeiro, há uma indissociabilidade entre elas. Eu não posso falar de uma sem a outra. E aí, pegando um pouco a provocação do César, da Camila, e aquilo que a Camila colocou, né, eu não colocaria também a ideia de síntese, né, no sentido de concebido, percebido e vivido sendo a síntese. Mas o vivido tem a potência de projetar, se realizando ou não, uma outra proposta de sociedade. É aonde estaria a potência. Agora, os três, eles são inseparáveis. Eu não consigo pensar um sem o outro. Ainda que, quando a gente olha para a realidade, em geral, uma dessas dimensões dá mais impacto inicialmente, mas cabe aí ao pesquisador procurar os outros elementos, para não ficar só na forma. Porque, se eu olhar de imediato, eu vou dizer, mais ou menos a brincadeira que ela fez. Isso aqui é concebido, isso aqui é percebido, e não se trata disso. Mas não dá para negar que, na realidade, alguma coisa, no primeiro momento, impacta mais e você, enquanto teórico, conseguiria reconhecer como sendo, tendo mais força essa dimensão do que outra. Entretanto, como eu nem sei se todo mundo aqui, né, conhece exatamente os termos, eu resolvi tentar didaticamente, peguei trechos do Lefebvre, onde ele, na produção do espaço, ele mesmo explica o que ele chama de concebido, percebido, vivido. Tá? Ixi, vivido já? Eu troquei. Eu vou começar pelo percebido, tá? Vou começar pelo percebido primeiro, né? Tá fora de ordem o negócio aqui, então. Percebido, né? Veja, o que eu peguei aqui está no Produção de Espaço. E na Produção de Espaço, quando a gente começa a ler, principalmente o capítulo 1, está cheio de... Os parágrafos estão numerados. Então, quem quiser, vai dar uma olhada no parágrafo, né, direto de onde eu tirei isso, tá? O percebido corresponde à prática espacial.
que engloba produção e reprodução de lugares especificados e conjuntos espaciais próprios a cada formação social, que assegurava a continuidade numa relativa coesão. Essa coesão implica no que concerne ao espaço social e à relação de cada membro de determinada sociedade com o seu espaço. Ao mesmo tempo, uma competência certa e uma certa performance. Isso está no Produção do Espaço, no parágrafo 82 do capítulo 1. No mesmo livro, no parágrafo 99, ele coloca o seguinte: a prática espacial associa estreitamente no espaço percebido a realidade cotidiana, o emprego do tempo e a realidade urbana, os percursos, as redes, relegando os lugares do trabalho, da vida privada e do tempo. A realidade urbana, os percursos, a realidade, a prática espacial moderna se define, portanto, pela vida cotidiana de um habitante, de uma, ele coloca HLM, que significa habitação, que é a ideia de habitação popular, se a gente fosse colocar nos nossos termos, tá? No subúrbio, caso limite significativo, que não autoriza negligências às autoestradas e a... gente, não consigo enxergar. E o erro político, nossa. Uma prática espacial deve possuir uma certa coesão, o que não quer dizer uma coerência intelectualmente elaborada, concebida e lógica. Por que eu estou chamando a atenção primeiro pelo percebido? Porque a praxis é aquilo que você realmente consegue, num primeiro momento, perceber. Quando a gente está na sociedade e vê uma situação, o que a gente está vendo é o resultado de uma articulação entre o que foi concebido, que eu já vou chegar, e o que é vivido pela população. É essa articulação que a gente está... Então, esse talvez seja o mais de imediato que a gente consegue perceber. Tá? Aí eu vou para concebido, tá certo? O que é o concebido? Né? De acordo com o Lefebvre, aí não está no parágrafo 83. Corresponde às representações do espaço, ligadas à produção, à ordem, que elas impõem e, deste modo, ligadas ao conhecimento, aos signos, aos códigos e às relações frontais. As representações do espaço, ou seja, o espaço concebido, aquele dos cientistas, dos planificadores, dos urbanistas, dos tecnocratas, retalhadores e agenciadores, de certos artistas próximos à cientificidade, identificando o vivido e o percebido ao concebido, o que perpetua as sábias especulações sobre os números, né? O número do ouro, os módulos, as armas. É o espaço dominante numa sociedade em um modo de produção. As concepções do espaço teriam para um sistema de signos verbais, portanto, elaborados intelectualmente. Ontem, quando a Isabel mostrou aquele vídeo de Brasília, né? Então, espero que o Túlio tenha visto o vídeo de Brasília, a gente, quando ela fala de como Brasília foi concebida, as grandes alças, né? O local onde vão morar as pessoas, até o parquinho das crianças, essa ideia de tudo foi projetado, tudo tem uma funcionalidade, tudo foi racionalmente pensado. Nossa, do jeito que falavam ali, não tinha o que ter de erro. E é interessante porque, na sequência, quando ela falou daquela rua que tem o congestionamento, né? Que é uma rua que, de repente, começa a ter uma série de atividades decorrentes da necessidade da vida das pessoas, né? Então, a gente vai ter uma necessidade que vem desse vida, desse cotidiano, mas que, na prática, a ideia de prática espacial, cria uma rua onde o caos toma conta, ou seja, não foi planejado. Então, nem tudo que é concebido é executado da forma como foi pensado, mas o plano, ele existiu, tá? Então, só para a gente poder pensar um pouco. Aí eu volto, né, porque eu não sei porque eu parado aqui para trás, no vivido, né? Corresponde aos espaços de representação, apresentando, com ou sem código, simbolismos complexos, ligados ao clandestino e subterrâneo da vida social, mas também à arte, que eventualmente poder-se-ia definir não como um código do espaço, mas como um código dos espaços de representação. Os espaços de representação, ou seja, o espaço vivido,
através das imagens e símbolos que o acompanham, portanto, dos habitantes, dos utilizadores, mas também de certos artistas, talvez dos que descrevem e acreditam somente descrever, os escritores, os filósofos. Trata-se de um espaço dominado, portanto, submetido, que a imaginação tende a modificar e se apropriar, de modo que esses espaços de representação tenderiam para sistemas mais ou menos coerentes de simbolismos e signos não verbais. Quando a gente chama a atenção do vivido, tem a ver com o cotidiano das pessoas, né? E a gente eu vou chegar a esse cotidiano, é sempre quando o pessoal fala de cotidiano, no senso comum, a ideia de cotidiano tem a ver com rotina, tem a ver com o dia a dia, repetição. Então, amanhã, segunda-feira, domingo à noite, a musiquinha de Fantástico, já lembro que amanhã é dia de trabalho. E o inverso, que bom, amanhã é sábado, né? Final de semana que passa voando, né? Que é sempre a lógica, essa ideia da repetição. E eu sempre lembro, né, das aulas, quando a gente, das aulas da Fanny, quando a gente discutia com os colegas, que o Lefebvre sempre se utilizava da música para falar como, a partir da repetição, você também tem a criação do novo. 7 são nas notas musicais. Entretanto, a partir dessas 7 notas musicais, você não fica só no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, e você vai transformando e criando algo novo. Aí eu falei, mas como é que eu penso isso para a realidade, né? Porque uma coisa eu falo da música, que é muito bonito. Mas eu ficava lembrando das situações concretas, né? Eu vivo em São Paulo, e eu tenho vários alunos que pegam trem todo dia. Trem e ônibus. E eu também ando de transporte público, de vez em quando. Não sempre, mas eu ando também. Mas questão de quem pega trem e vem, no caso, de Carapicuíba para a USP, não estou falando nem muito longe, tá? De Carapicuíba para a USP, às 7 horas da manhã, a pessoa não entra no trem, ela é empurrada para dentro dele. E se descuidar, ela sai da estação errada, porque ela sai com fluxo também. Né? Sai do outro lado, né? Porque é uma situação insuportável essa do transporte público, no caso da metrópole paulistana. Eu estou falando de metrópole, não falando de Carapicuíba, né? Bom, tem gente que, inclusive, levanta mais cedo, pega um trem no sentido contrário, para ir para o ponto final, para poder sentar e ter um mínimo de comodidade para poder chegar no serviço. Falando como é que são as estratégias que pessoas criam. Entretanto, essa situação que é massacrante, diária, ela pode ter agravantes, que é quando o trem atrasa, quando o trem não funciona no período correto, quando ele para, né? E ele não tem nem mais a desculpa de falar para o patrão de que o trem quebrou, que atrasou, né? E ele vai suportando isso, todo dia isso. Até um dia que quebrou mais uma vez e alguém resolveu, põe fogo, vamos quebrar tudo. E aí o pessoal quebra tudo. Bom, aquele dia na imprensa vai sair, vândalos quebraram, e vem todo aquele discurso. Durante 2 ou 3 dias depois, o Estado toma um pouco mais de cuidado. E não só coloca os trens para funcionar de novo, como coloca ele numa rotina um pouco mais ágil, né? Para que as pessoas esqueçam aquilo. Vejam, aquele momento onde quebra tudo, põe fogo, todo mundo tem que fazer isso. Não, mas estou falando, naquele momento que as pessoas fazem isso, elas rompem com aquele cotidiano massacrante, ainda que ele continue massacrante, mas eles rompem com essa ideia da rotina, eles quebram. Mas ao pararem aquilo, eles abrem enquanto potência a possibilidade de uma transformação. É que em geral ela não se realiza, mas a potência foi colocada, da ideia de mudar alguma coisa. É que na sequência, eu falo, o sistema capitalista é muito ágil nesse sentido, né? Se criam estratégias para acalmar a população de novo, e aí vai, começa tudo de novo, né? Então quando a gente vê, queimaram ônibus, depredaram o trem, aí você fala assim, tem que fazer a pergunta, mas por que isso aconteceu? Qual foi o limite, né? Que chegou no limite que as pessoas não aguentaram aquele atraso, aquela sardinha, aquela pressão. É isso que eu estou chamando de levar em consideração que esse cotidiano repetitivo, ele tem uma potência de transformação. É claro que muitas vezes no limite, tá? No limite da crise, no limite da situação esmagadora, mas tem essa potência. Então, quando a gente fala dessa articulação desses 3 níveis, concebido, percebido e vivido, nós estamos falando de como é que se articulam esses 3 níveis. E como a partir daí
a possibilidade de construção de algo novo. É disso que a gente vai tentar tratar, tá? Então, vou tentar ver se eu consigo ser um pouco mais, agora, didática, né? Não se trata, eu vou insistir no que a Camila falou, todo mundo está repetindo aqui, não se trata de um modelo, mas de um apoderamento do concreto, enquanto realidade, enquanto processo. O rapaz, eu esqueci o nome dele, acho que é Caio, ele fez uma pergunta há alguns dias, e acho que ontem também, que é de como, mesmo no vivido, muitas vezes você acaba não tendo a potência. Acho que foi uma coisa parecida com isso. Foi isso, Caio? Cadê o Caio? É Caio? É você, né? Você fez uma pergunta nesse sentido de que, por exemplo, dos movimentos sociais, que muitas vezes não conseguem dar o salto, né? Por exemplo, defender, por exemplo, a propriedade privada. Só para lembrar, eu acho que foi um pouco isso que você colocou. Mas, nesses processos, nessas lutas, principalmente ligadas às contradições, ligadas ao que é o projeto, ao que é aquilo que as pessoas vivem, aquilo que na prática aparece, se aprende, se politiza. As pessoas têm acabam ganhando algum tipo de compreensão que cria, eu vou insistir nisso, a possibilidade de, estou falando sempre na ideia de virtualidade, tá? Bom, então, ainda que dissociáveis, muitas vezes essas dimensões, né, uma se projeta mais em relação à outra. É isso que eu quero chegar um pouco nessa ideia, né, de que, por exemplo, a prática espacial e as representações do espaço, e os espaços de representações, intervêm diferentemente na produção do espaço, segundo suas qualidades e propriedades. As relações entre esses três momentos, o percebido, o concebido e o vivido, nunca são simples nem estáveis. Também refere no parágrafo 121 desse mesmo capítulo. Por que eu estou insistindo nisso? Justamente por não ser um modelo, não dá para fazer aquele negócio de dizer isso aqui é concebido, isso aqui é vivido, isso aqui é percebido. Entretanto, a realidade vai mostrar que um deles tem mais potência de se apresentar à sociedade em determinado momento. O problema é sempre, eu vou insistir nisso, da gente ficar restrito a essa ideia da aparência, aquilo que se vê e não analisar o processo como um todo, né? Então, vamos tentar fazer aqui, eu coloquei uma tentativa de articulação, né? Então, vamos ver se eu consigo fazer mais ou menos como a Camila, né? Um problema é quando o concebido invade, eu coloquei, esse é um problema, né? Quando o concebido invade, instaura, povoa o cotidiano e a vida dos corpos. O Lefebvre também trabalha muito com a ideia do corpo, né? De como ele é apagado na nossa história, né? É o homem genérico. Então, a ideia, eu trabalho muito com criança, né? Já trabalhei muito com criança, é você fazer uma carteira padronizada, por exemplo. O corpo tem que sentar nessa cadeira. Aqui o pessoal até toma cuidado, coloca uma cadeira para quem for um pouco mais cheinho, né? Então, mas as cadeiras têm um tamanho. Então, quem for um pouco mais cheinho tem que ir para frente e tem que ficar numa cadeira que é super confortável, diga de passagem. Mas, por quê? Todo mundo tem que caber aí dentro. Né? A Fanny está na mais confortável. Mas eu peguei algo a partir do espaço. Eu quero mostrar isso. Como é que o espaço vai subordinar, então, o homem. Alguém conhece essa imagem? Esse lugar? Ele foi concebido no sentido de um projeto de um homem renovado, etc, etc. Mas eu queria saber se alguém conhece. Fortaleza é o Memorial Castelo Branco. Essa provocação, a minha chamada. Esse Memorial Castelo Branco, ele foi inaugurado em 72. Ele está em Fortaleza. Eu vou lembrar um pouco dessa ideia da regionalidade, né? Então, o Castelo Branco era cearense, então você faz projeta um memorial para ele. Tem gente que diz que ele não foi ditador, mas isso eu estou falando o que dizem por aí, né? Eu vou partir dessa ideia. E esse local foi projetado para dar essa dimensão, né? Ou para que pelo menos para quem mora em Fortaleza tenha orgulho, né, de ter tido um presidente da República, né? Ainda que durante o período militar. Bom, esse memorial, ele lembra um pouco, né, se vocês verem em termos de forma, a ideia do vão livre, a ideia por exemplo, do MASP, de uma outra maneira, mas tem a ideia do vão livre, tem toda uma arquitetura moderna, né, essa ideia, embora fosse para isso. E eu chamei a atenção aqui nas escadas de acesso a esse mausoléu, né?
Essa escada de acesso ao mausoléu, não sei se dá para perceber, ela é toda irregular, é de madeira, uma coisa, é toda irregular, né? Eu conheci esse lugar. Quando eu vou para uma cidade que eu não conheço, eu faço questão de pagar o City Tour. Eu quero saber como é que o outro me apresenta a sua cidade. Quais são os elementos, quais são os espaços, quais são as representações do espaço que eles tentam me mostrar, né? E aí, quando o ministro do Turismo, né, ele parou em frente a isso, eu e meu marido, que é historiador, a gente falou, a gente não vai descer. A gente vai descer. Imagina que vai descer no memorial, do Castelo Branco, a gente sabe quem é. Todo mundo desceu, só ficou nós dois no ônibus. Aí todo mundo ficou olhando pra gente. Eu falei, meu, tá feio aqui, né? Vamos ver qual é, porque a situação impõe, né? Aí a gente resolveu descer, vamos lá, vamos ver o memorial, né? Fazer o quê, né? E eu, quando estava subindo essa escada, eu falei, nossa, um deficiente físico, na época eu não tinha essa preocupação com o deficiente físico, tá? Um deficiente físico não conseguiria subir aqui. É muito difícil, eu que não tenho deficiência nenhuma, estou penando para subir, né? Porque não dava, né? Eu tinha medo de cair. Eu fui lá, olhei, tem uns quadros, né? Falaram da dele, tá, voltei pro ônibus. Quando eu volto pro ônibus, o guia, todo orgulhoso, né, fala assim, olha, eu não sei se você sabe, mas tem muita gente que não vai no memorial porque identifica o memorial com um ditador. Eu não vejo assim. Mas o arquiteto, sabendo disso, ele já fez essas escadas de forma que todo mundo que sobe é obrigado a se curvar, a reverenciar o Castelo Branco. É a forma dominando, subordinando o corpo. E aí, ele falava isso com tanta tranquilidade e eu ficava chocada com isso. A forma dessa escada, que realmente era impossível, que era toda desnivelada, exige que você realmente olhe para o chão. Não tem como você subir sem olhar para o chão. Portanto, a ideia de que você reverencia uma pessoa. Veja, essa ideia, esse é o que eu chamo de a forma de mostrar como é essa ideia do concebido, subordinando, inclusive, não só mentes, mas o próprio corpo. Mas, por outro lado, se ele foi feito para isso, do ponto de vista da sua realização, segundo o pessoal conta, e eu fui checar ontem à noite só para ter certeza disso, para evitar, menos de 80 pessoas entram por mês nesse lugar, incluindo os funcionários que trabalham aí. Significa que muito pouca gente, às vezes vai lá uma escola que a professora mandou, às vezes para um negócio de turismo, mas que não é um lugar que não é visitado, ou seja, é uma obra morta, no sentido de que foi feita, mas a ideia de por que ela foi feita, ela não atinge a sua objetividade. Entretanto, eu vou voltar na imagem, não dá para perceber, mas aqui embaixo, tem uma lâmina de água. Que nem o máximo, né? Tem uma lâmina de água. E a população pode não ir, entrar para ver o Castelo Branco, ou o memorial. Mas quando está muito calor, eles sentam aí e fica todo mundo como se fosse uma piscina. Eles se apropriam de outra forma. Não foi para isso que foi feito, tá? Mas existe uma outra forma de apropriação. Então eu quero colocar aqui, existe uma diferença entre para que foi concebido, como se realiza e como é que as pessoas se apropriam disso. Muita gente nem sabe o que foi o Castelo Branco. No máximo, foi um presidente que era cearense, mas não tem a dimensão da história de quem é essa pessoa. E não entrar lá é muito mais porque não vão mesmo no museu, é outra história, mas se apropriam de outra maneira, com espaço livre. Esse museu fica do lado do Palácio do Governo, se não me engano, do Palácio de Governo lá de Fortaleza, tá? Para poder pensar um pouco isso. Então, já vimos aqui. Aí eu peguei uma outra situação, né? Aqui é a Rua Mauá, vocês estão vendo aí, é a Estação da Luz, né? Um pedaço da Estação da Luz, né? Eu peguei na internet, gente, não conheço, tá? Mas eu apoio essa daí. Veja, eu não sei se todos conhecem, porque não é de São Paulo, mas a região da Estação da Luz é uma região, ou pelo menos a Estação da Luz em si, né? Ela é não só um monumento histórico, mas é uma estação que tem uma confluência de trens e metrôs, então ela é muito utilizada. Na frente dela tem um parque, que é um parque muito antigo, que é o Parque da Luz.
Fica perto da rua José Paulino, né? Que o pessoal vai fazer compras, principalmente ligadas ao comércio. Fica perto da Santa Efigênia, que também é uma rua muito conhecida por toda a sua questão de computadores, equipamentos, esse tipo de coisa. Não entendo nada disso, então é um lugar que eu pouco frequento, né? Mas a Estação da Luz é um local que é uma centralidade em São Paulo e que passa hoje por uma operação urbana, né? Ela tem uma operação urbana, é próxima do que eles chamavam da Cracolândia, né? Lembrando que a Cracolândia também é uma criação do Estado nesse sentido. Mas eu quero mostrar, bom, a Estação da Luz, quando ela foi concebida, ela tinha uma finalidade, ela tinha um projeto e ela realiza isso. Então, do outro lado da rua, eu tenho na rua Mauá, aqui em frente, literalmente em frente, na rua 340, eu tenho a ocupação Mauá, que já tem uma década. A Isabel poderia até falar um pouco mais, porque ela conhece mais sobre a ocupação do que eu, então a gente já tem aproveitado também, né? A entrada é aqui. A ocupação. A ocupação Mauá é esse prédio. Só que a entrada desse prédio quase ninguém vê, a não ser quem ocupa, que é esse buraquinho que você entra por aqui. Esse prédio, ele foi construído no início do século XX e ele era um hotel, era o Hotel Santos Dumont. E ele recebia, então, as pessoas que eram viajantes, né, que vinham fazer, principalmente, quem era do interior e vinha fazer compras, trocas, venda de mercadorias. Era um hotel bem frequentado, se a gente pode falar assim, era um hotel bem frequentado. E com o passar do tempo ele deixa de funcionar, né, ele é fechado, e ele fica durante décadas fechado. Décadas. E faz 10 anos, então em 2008, o movimento Frente Popular, é isso? Frente Popular? São 3 movimentos lá, né? Mas, de qualquer maneira, são movimentos ligados à moradia popular, de sem-tetos. Eles ocupam esse prédio, são 3 mil. E hoje eu tenho 200 e... quantas famílias? 232 famílias morando nesse lugar. Que se cotizam, que fazem as reformas e que utilizam esses espaços. Durante esses 10 anos, eles tiveram inúmeras tentativas por parte do Estado de ter ocupação desse prédio. E eles sempre resistiram e eles sempre lutaram. Tem uma organização? Tem. Tem normas? Tem. Internas deles? Tem tudo isso. Mas eles resistem, porque eles querem morar. E morar não é em qualquer lugar. É morar num lugar que tem uma centralidade, que tem na frente deles, se eles precisarem se locomover, que tem trem, metrô, mas que também tem tanto trabalho por perto que eles nem precisam nem utilizar nem trem nem metrô, eles vão a pé, se for o caso. Então eu vou ter a ideia daí para, mesmo que seja um emprego precário, é o bico, o que seja, mas eles têm vida nesse lugar, não é em qualquer lugar. É uma forma de resistência? É. Qual é a potência disso? É a luta. E a luta pelo quê? Por morar. Eu não sei se você sabe, mas esse local hoje já pertence à prefeitura. Ele foi desapropriado pela prefeitura. E, ironicamente, foi desapropriado pelo preço de mercado. Coisa que ninguém faz. Quando você mora do lado de um barranco, ou quando você mora numa área que acham que tem que ser necessária desalojar para uma obra, se paga no máximo o valor venal. Nesse local, não. Os proprietários, inclusive, não pagavam o imposto, foi pago o preço de mercado. Ou seja, veja, para o proprietário, foi até bom ter essa ocupação, que legal! A ocupação propiciou, a ocupação, que era uma forma de resistência, propiciou para o dono desse imóvel um lucro. E aí
veio o pessoal, então e agora o que vai acontecer? Eles continuam brigando por quê? Porque agora que viram da prefeitura, o risco é maior. Porque a prefeitura alega que para poder tomar posse, eles têm que sair. E aí a ideia de que vão ser pressionados agora pela prefeitura, que vai utilizar o argumento de que vai recuperar o prédio, que vai fazer moradia popular, etc. Nem sempre se realiza como a luta vem. Pode até ter um revés com relação a isso. Eu só coloco aqui, quando a gente fala de uma realidade, eu tenho que entender essa articulação dessas três dimensões. Como é que elas se dão? E quais são as contradições presentes nessa própria luta, né? Nessa própria relação. Né? Só para a gente poder pensar um pouco sobre essa. Aqui, eu falei, aquilo lá foi o primeiro exemplo foi falar um pouco dessa ideia da subordinação do corpo, a partir do percebido, do concebido. No segundo exemplo, eu tentei mostrar como a luta, de destaque principalmente para a ideia do vivido, né? Ou seja, como é que a luta se dá, né, nessa articulação. E agora eu vou tentar discutir um pouco, se bem que é uma continuação, que é o enraizamento da propriedade privada no cotidiano. O que eu estou querendo colocar? É de como essa ideia da propriedade privada, inquestionada na sociedade capitalista, ela invade até aqueles que não têm a propriedade. E qual é a situação contraditória nisso? Aqui eu tenho uma imagem do Morro Doce, que fica próximo ao Pico do Jaraguá, onde está marcado aqui em cima, eu tenho uma escola chamada Marili Dias, né? Deve estar percebendo que você tem áreas ainda, porque é uma área de proteção ambiental, eu tenho áreas verdes ainda, mas eu tenho, vocês podem perceber pelos cinzas que aparecem aqui, toda uma ocupação popular irregular. A maior parte desse loteamento não tem a regularização fundiária, tá? Mas todos compraram. Ninguém aí ocupou no sentido de pegar uma terra e ocupar porque ela não estava sem uso. Não. Alguém fez um loteamento que não é registrado na prefeitura, com parcelas módicas que eles pudessem pagar. Então, todos eles pagaram para estar aí. Tá? E eu fiz um trabalho com as crianças dessa escola chamada Marili Dias, onde os professores de geografia dessa escola são muito atuantes. E eles sempre participam da semana de geografia aqui. E é uma escola onde há um debate com a comunidade, com os problemas. Eles conseguiram levar na escola o subprefeito da época, faz 2 anos, ainda era no governo Haddad, o subprefeito de Pirituba, para discutir com eles problemas específicos. Que problemas? Eu estou falando de coleta de lixo, de iluminação pública. Era isso que eles estavam reivindicando, que o lixeiro, justamente porque as ruas não têm a largura suficiente, porque é irregular, o lixeiro não passa porque ele diz que o caminhão não entra. Então, não se dá uma outra alternativa para o lixo. Então, tem problemas que têm a ver com o cotidiano das pessoas. E ele foi lá, tentou explicar que talvez pudesse, do ponto de vista técnico, ao invés de mandar um caminhão, mandar um caminhãozinho menorzinho que pudesse passar na rua. Ou seja, ele tentou conversar com a população porque a população fez pressão sobre o Estado. Bom, e além disso, a criançada daquela escola também tinha reivindicações. E aí ele mandou a secretária de habitação num dia na escola para conversar com as crianças. E eu fui nesse dia também para conversar com as crianças. Eles levaram mapas. As crianças adoraram, claro, estou puxando saber para geografia agora, né? A criança adorou ficar se localizando no mapa, nas imagens de satélite e tal. E a pergunta dela foi a seguinte: a reivindicação de vocês é que vocês não têm área de lazer. Que a única área de lazer que existe é a escola. Então a escola realmente abria aos sábados e domingos para a criançada jogar bola. Mas era a única coisa que tinha. E ele falou assim: bom, vocês reivindicam, sei lá, parquinho, alguma coisa que pudesse colocar aqueles equipamentos que o pessoal tem em algumas praças, né, algum tipo de praça. Ele falou assim: sim. Ele falou assim: então faz o seguinte, vocês vão olhar no mapa e vão me dizer aonde, porque vocês conhecem, é esse discurso da secretária. Vocês conhecem esse espaço, então vocês vão apontar aonde é que eu posso fazer uma praça. Aí a criançada conhece o lugar. Aqui,
sabiam todos os terrenos vazios que existiam e que fossem mais ou menos planos para poderem fazer a praça, porque aí são só ribanceiras, tá? É uma área de bastante declividade. Aí ela olhou para o mapa e falou o seguinte para eles: depende, se esse espaço for público, eu posso fazer. Agora, se for privado, eu não vou poder fazer nada, porque afinal de contas é espaço privado. E aí, para minha surpresa, porque eram todos combativos, eu disse: ah, é verdade, se for espaço privado, a gente não pode fazer nada. Quando eles falaram isso, eu disse: por que eles estão colocando isso? Porque a realidade deles levou a isso. Eles são migrantes na cidade, os pais. Eles saíram de um lugar que eles não podiam pagar aluguel e conseguiram comprar um terreno ali. Essa luta diária para poder morar coloca a propriedade privada como um elemento central e inquestionável. É claro que eles não vão discutir de onde vem essa ideia de quando a propriedade privada se torna fundamental. Não vai recorrer, por exemplo, nem à lei de terras, nem à lei do inquilinato dos anos 30 e 40. Eles estão falando da realidade do que eles estão vivendo. E aí, ao colocar que é propriedade privada, tudo bem. Já é um elemento para eu não fazer nenhum tipo de mais pressão sobre o Estado. Era para poder pensar um pouco essas realidades. A escola que eu estou querendo colocar, onde ela fica, né? Agora numa outra escala. É um lugar assim, onde o verde só está em volta, nunca está na rua. No máximo que você tenha mato. Porque não tem arborização, ele é realmente uma área árida nesse sentido. É esse local. Logo, o que o Lefebvre está propondo, né? Eu queria chegar nessa ideia de que é um projeto teórico e prático. E aí, ele utiliza nesse livro o termo mudar a vida, o Bensaí utiliza cambiar a vida, mas é sempre a ideia de mudar a vida. Mas mudar a vida entendendo como mudar a sociedade, que implica na produção de um espaço apropriado. E não, como a gente vê hoje, que é esse slogan de mudar a vida banalizado, como se fosse só simplesmente ter uma outra forma de relação. Não, a proposição aqui é realmente a transformação do espaço, é a criação de algo novo, de algo que tivesse potência, né? E aí a ideia da exploração dessa relação dialética do possível e do impossível. Porque a gente tende, faz parte da vida da gente, a pensar só as possibilidades dentro do próprio mundo capitalista. A gente pensa dentro da possibilidade. O que dá para fazer? Mais ou menos isso. O que dá para fazer? Dá para fazer na situação que a gente se encontra. Dificilmente a gente pensa para além disso, ou seja, fora dessa proposição. Né? Pensar essa ideia da virtualidade, que eu vou insistir, é uma virtualidade enquanto projeto, que pode se realizar ou não se realizar, mas que eu teria que ter essa potência de pensar esse novo projeto. Então, quando a gente está falando das ocupações, principalmente eu remeto à ocupação Mauá, há uma discussão quase semanal deles do que significa estar numa ocupação. Há uma politização. Isso não quer dizer que as pessoas não vão querer a propriedade privada. Alguns vão querer, mas outros talvez vão ter por uma outra forma. É só para a gente poder pensar qual é a potência que se tem de transformação da sociedade. Porque do ponto de vista legal isso é impossível. Não sei se vocês sabem, toda vez que você fala, principalmente na questão agrária, acho que a Camila pode falar um pouco melhor, quando o movimento dos assentados tenta a propriedade coletiva, corre todos os problemas que implicam nisso, porque não é reconhecido dentro do Estado. Então, quais são os limites e quais são as potências? A minha fala vai mais, basicamente, para falar um pouco dessa questão, a bibliografia que eu estou utilizando, para deixar para a gente debater, porque, afinal de contas, é o último dia, da gente pensar quais são as possibilidades que, a partir de Lefebvre, né, da discussão do materialismo dialético, de como é que a gente pode pensar a partir das ciências não como modelo, a gente pode pensar em um projeto de mundo diferente, não capitalista, que a gente consiga mudar as relações entre as pessoas. Porque se eu não faço isso a partir do cotidiano, não dá para fazer isso pela escala do Estado. Se eu não mudar no dia a dia da gente, a gente não consegue transformação. É nisso que aposta o Lefebvre, essa transformação a partir do cotidiano. Mas vou insistir, do cotidiano é entendido não só como repetição,
mas como a potência da subversão e da transformação social. Bom, era isso, gente. Aí eu fico aberto para a gente poder discutir e falar. Tá bom?